Coronel Ulisses Maciel. Convido a todos para ouvirem de pé o hino nacional. Cumprimentar a todos e todas, em nome do presidente da Câmara dos Deputados, presidente Severino Cavalcante, em nome da mesa diretora, aqui também representada pelo deputado João Caldas, quarto secretário. Registro a iniciativa do deputado Jair Bolsonaro, fazendo, inclusive, a observação de ser eu um membro da mesa que represento nesta casa, assim como meus colegas de Estado, o Estado do Tocantins, e ainda é possível observar na nossa página que a nossa carreira política iniciou-se na cidade de Xambioá, há 20 anos atrás, como secretário da Prefeitura de Xambioá, e nesse momento mando um abraço aos tocantinenses, aos brasileiros que assistem essa sessão,
e passo a fazer a leitura da saudação que faz a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores, a vocação do Brasil é para a paz. Historicamente tem sido assim, e felizmente poucos foram os momentos em que a luta armada se fez presente entre nós. Um deles ocorreu entre abril de 72 e janeiro de 1975 e passou para a história como a guerrilha do Araguaia. Houve naquela época uma tentativa de militantes contrários ao poder vigente de implantar aqui o regime, que naquele período histórico lhe parecia apropriado à nação. Como é comum em momentos de confrontos armados, naquela ocasião, muitas vidas foram ceifadas, de um lado e de outro. Esta sessão destina-se a homenagear os militares que perderam a vida nos combates contra os guerrilheiros do Araguaia. Desde o fim da década de 60, as Forças Armadas tiveram ciência das atividades desses militantes naquela região e de seus ideais revolucionários. Entretanto, os combates tiveram início no ano de 1972. Imbuída de um dever de justiça, a Câmara dos Deputados realiza esta sessão solene em homenagem aos militares que tombaram naquela luta. Respeitadas as divergências ideológicas que convivem em nossa sociedade democrática, trazemos o nosso reconhecimento ao valor de homens que atuaram para cumprir a missão que lhes fora confiada, lutar para a discussão da ameaça que representava uma guerrilha para a integridade da nação. Hoje, 30 anos depois, temos uma democracia forte, que abriga inclusive todos os que defendiam os interesses conflitantes do passado, numa clara demonstração de que o Brasil trabalha e vive para a paz, felizmente sem ódios nem ressentimentos. Muito obrigado. Passo nesse momento a presidência dos trabalhos ao deputado autor da sessão solene, deputado Jair Bolsonaro. Muito obrigado a todos. Convido o deputado estadual Flávio Bolsonaro para fazer a leitura do editorial Julgamento da Revolução, de autoria do jornalista Roberto Marinho. Excelentíssimo senhor presidente e autor do requerimento dessa honrosa sessão, Jair Bolsonaro, excelentíssimo deputado Eduardo Gomes, excelentíssimo deputado João Caldas, excelentíssimo senhor Coronel Lício, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa mesa. Antes de começar a fazer a leitura desse artigo, ressalto apenas que o que se encontra nas mãos dos senhores aí está na íntegra, e esse aqui não está na íntegra, então está editado. Então, passo a fazer a leitura do artigo. Jornal o Globo, 7 de outubro de 1984. Julgamento da Revolução, por Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greve, desordem social e corrupção generalizada. Temos permanecido fiéis aos seus objetivos, embora conflitando em várias oportunidades com aqueles que pretenderam assumir a autoria do processo revolucionário, esquecendo-se de que os acontecimentos se iniciaram, como reconheceu o Marechal Costa e Silva, por exigência inelutável do povo brasileiro. Sem povo, não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Acompanhamos esse esforço de renovação em todas as suas fases,
No período de ordenação da economia que se encerrou em 1967, nos meses dramáticos de 1968, em que a intensificação dos atos de terrorismo provocou a implantação do AI-5. Nas respostas que a sociedade e o governo brasileiro deram a esses desafios, conseguindo, no segundo decênio revolucionário, que agora se completa, apesar de todas as dificuldades, reduzir de 80% para menos de 40% a dependência externa na importação de energia, elevando a produção de petróleo de 175 mil para 500 mil barris diários e a de álcool de 680 milhões para 8 bilhões de litros. Simultaneamente, aumentar a fabricação industrial em 85%, expandir a área plantada para a produção de alimentos de 20 milhões de hectares a mais, criar 13 milhões de novos empregos, assegurar a presença de mais de 10 milhões de estudantes nos bancos escolares, ampliar a população economicamente ativa de 29 milhões e 500 mil para 45 milhões e 797 mil, elevando as exportações anuais de 12 bilhões para 22 bilhões de dólares. Volvendo os olhos para as realizações nacionais dos últimos 20 anos, há de se reconhecer impressionante. Em 1964, éramos a 49ª economia mundial, com uma população de 80 milhões de pessoas e uma renda per capita de 900 dólares. Somos a 8ª, com uma população de 130 milhões de pessoas, a renda média per capita de 2.500 dólares. O presidente Castelo Branco, em seu discurso de posse, anunciou que a Revolução visava a arrancada para o desenvolvimento econômico acima do progresso material. Delineava-se o objetivo supremo da preservação dos princípios éticos e do restabelecimento do Estado de Direito. Findava-se o período discricionário, significando que os anseios da liberalização que Castelo Branco e Costa e Silva manifestaram em diversas ocasiões, o que Médici vislumbrou em seu primeiro pronunciamento, finalmente se concretizavam. Enquanto vários líderes oposicionistas pretenderam considerar aquelas medidas fundamentais como meros paliativos. O então deputado Tancredo Neves, líder do MDB na Câmara Federal, reconheceu que a determinação governamental foi além do esperado. Ao assumir o governo, o presidente Figueiredo jurou dar continuidade ao processo de redemocratização, a concessão ampla da anistia irrestrita, as eleições diretas para os governos dos estados, a posse dos eleitos, a colaboração federal com os novos governos oposicionistas na defesa dos interesses maiores da coletividade, são demonstrações de que o presidente não falou em vão. Não há memória que haja ocorrido aqui ou em qualquer outro país em que um regime de força, consolidado há mais de 10 anos, se tenha utilizado do próprio arbítrio para se autolimitar, extinguindo os poderes de exceção, anistiando adversários, ensejando novos quadros partidários em plena liberdade de imprensa. É esse, indubitavelmente, o maior feito da Revolução de 1964. Neste momento em que se desenvolve o processo de sucessão presidencial, exige-se coerência de todos os que têm a missão de preservar as conquistas econômicas e políticas dos últimos decênios. O caminho para o aperfeiçoamento das instituições é reto. Não admite desvios aéticos, nem o afastamento do povo. Adotar outros rumos ou retroceder para atender a meras conveniências de facções ou assegurar a manutenção de privilégios seria trair a Revolução ou seu ato final. Assinado, jornalista Roberto Marinho. Dando prosseguimento, o ponto principal deste evento, nós ouviremos a palavra de um herói do Araguaia, o coronel Lício Augusto, que inclusive foi o autor da prisão de José Genuíno. Então, com a palavra,
Eu queria apenas, corrigindo aqui, convidar para compor a mesa também o senhor Coronel Nestor da Silva, veterano da Segunda Guerra Mundial. Com a palavra o Coronel Lício Maciel. Senhores congressistas, demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, não é preciso dizer da minha emoção de ter encontrado aqui velhos companheiros de luta e que ainda estão levando essa luta à frente. Como participante dos acontecimentos que passo a relatar, eu fiz um resumo dos itens mais perguntados apenas como itens, porque a dissertação vai ser rememorando os fatos. E para isso eu tirei os óculos, para que aqueles que eu vou citar me olhem bem no fundo dos olhos e tenham a suficiente coragem de afirmar, se for preciso, que tudo que foi dito aqui é a pura verdade. Se bem que não há necessidade, porque eles próprios já confirmaram em outras ocasiões. Então, o primeiro item selecionado se refere por que da minha escolha para a missão de descobrir o local da guerrilha que hoje se diz Guerrilha do Araguaia. Em 1969, com a morte do terrorista Marighella, em São Paulo, nos documentos dele foram feitas várias citações sobre o local da grande área de treinamento de guerrilha. Eu estava chegando em Brasília em 1968, já pela segunda vez. Do meu passado, desde 54, quando fiz o curso de paraquedista, e em seguida o curso de Forças Especiais da Divisão de Paraquedistas, me especializei na modalidade de guerra na selva. Posteriormente, o curso de Operações Especiais foi desenvolvido com outras modalidades e, em seguida, foi criado o SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Então, detentor do curso de Forças Especiais e sendo considerado, na época, o elemento com credenciais para desenvolver as operações de selva, eu percorri milhares de vezes a Belém-Brasília, de Brasília a Belém, a estrada pioneira de barro. Eu e a minha equipe, de 3 ou 4 homens, nós chegamos à conclusão, por indícios, que a guerrilha do Araguaia estava naquela área, entre o Bico do Papagaio, Xambioá, Marabá, Tocantinópolis e Porto Franco. Porém, o fato que permitiu que nós chegássemos à área foi a prisão em Fortaleza do guerrilheiro Pedro Albuquerque. Naturalmente, ele está olhando para mim e eu estou olhando para a câmara, para ele olhar no fundo dos meus olhos e confirmar
que o que eu estou dizendo é verdade. O Pedro Albuquerque foi preso quando tentava tirar documentos em Fortaleza. Recolhido ao xadrez, ele tentou suicídio, cortando os pulsos. A sentinela, por acaso, passou, viu, deu alarme e ele foi levado para o hospital da guarnição. Recuperado, o documento que ele falou, o documento resultante das declarações de Pedro Albuquerque, foram enviados diretamente de Fortaleza para Brasília e chegou às mãos do general Bandeira, que imediatamente mandou buscar o preso. Enquanto eu preparava a equipe, o preso chegou, foi incluído na minha equipe e eu saí junto com o Pedro para o local onde ele dizia que era o inicial, Xambioá. Chegamos no Rio Araguaia, pegamos uma canoa grande, com motor de popa, fomos até o local de Parada Lama, que o Pedro deve estar muito lembrado dele. Era uma picada ao longo da floresta na direção no sentido do Xingu. Então nós andamos o dia inteiro, chegamos ao anoitecer na casa do último morador, com o Pedro sendo levado por nós, livre. Não estava algemado, nem amarrado, nem nada. Ele foi acompanhando a nossa equipe. E isso tem várias testemunhas aqui presentes, que eu não vou citar, e que fizeram parte da minha equipe. Chegamos na casa do Antônio Pereira, pernoitamos no campo, nos teleiros. No dia seguinte, às 4 da manhã, nós prosseguimos em direção ao local onde o Pedro Albuquerque indicou. Ao chegarmos no local, nós avistamos 3 homens, isto é, 3 elementos, sendo uma mulher, descansando para almoço, eu presumo. Então, quando nós nos aproximamos do local, só para conversar com ele, nós fomos para saber o que é que eles estavam fazendo lá. Eram 3 homens, nós éramos 6, não tinha problema. Eles fugiram. Nós chegamos e eu fiquei inteiramente abismado. A quantidade de estoque de comida, material cirúrgico, até oficina de rádio tinha, 60 mochilas de lona costuradas no local em máquina industrial grande, que eu tive o prazer de jogar no meio do açude. E tocamos fogo em tudo e eu voltei sem fazer prisioneiro. Ora, em qualquer situação, nós teríamos atirado naqueles homens. Nós estávamos a 80 metros, um tiro de fuzil os atingiria facilmente. Eles estavam sentados. Mas o nosso objetivo não era matar, não era trucidar. Nosso objetivo era saber o que é que eles estavam fazendo lá. De acordo com Pedro Albuquerque, eram guerrilheiros. E eles estavam na área indicada por Pedro Albuquerque, que viu toda a operação. Bom, destruído todo o aparelho deles, metralhamos uma grande quantidade de frutas, melancia, girimum e o diabo a quatro. Tinha muita coisa. Ficamos inteiramente impressionados com a quantidade de comida que tinha lá, sacas de arroz, muita coisa, até oficina de rádio com equipamentos sofisticados existiam lá. Era uma oficina rústica, não era bancada de laboratório da cidade. Era uma oficina rústica, mas que funcionava. E o gerador lá atrás funcionava também. Então, nós voltamos, deixamos o pessoal fugir, claro, e
o Pedro Albuquerque retornou com 2 companheiros nossos e foi recolhido ao xadrez de Xambioá. E nós continuamos na missão como os 3 elementos que fugiram avisaram para o resto do grupo, que era o destacamento C, mais ao sul, em frente a São Geraldo do Araguaia. Nós já chegamos lá com eles fugindo, muito carregados, com muita carga, até violão tinha. Eles estavam se retirando, o destacamento C do Antônio da Dina, e era o destacamento do Pedro Albuquerque. O Pedro Albuquerque nos levou até o destacamento C, onde ele tinha estado. E ele fugiu, Pedro Albuquerque, porque os bandidos tinham exigido que ele fizesse o aborto, porque a mulher dele estava grávida. Eles não se conformaram com a ordem, principalmente porque outra guerrilheira grávida tinha sido mandada para São Paulo para ter o filho nas mordomias de São Paulo. Apenas ela era uma guerrilheira casada com o filho do chefe militar da guerrilha, que era Maurício Grabois. E eles obrigaram a sua mulher a fazer o aborto. Bom, nós estávamos perseguindo esse grupo e estávamos avançando. Embora chovesse bastante, nós estávamos nos aproximando. Eles resolveram soltar a carga que estavam levando, e o guia, morador da área, me disse: agora nós não vamos pegar eles, que eles estão fugindo para a Gameleira. E nós demos uma meia parada nessa destruição do equipamento deles, quando pressentimos a vinda de alguém na trilha. Nós estávamos andando através mata e esse elemento vinha pela trilha. Nós nos agachamos e nisso vem aquele elemento forte, chapéu de couro, mochila nas costas, facão na cintura. Então, quando ele chegou no meio do nosso grupo, eu dei a ordem: prenda esse cara. Não sei, não posso me lembrar se foi o Cid ou se foi o Cabo Marra que pegou o Genuíno. Esse elemento era o Geraldo, posteriormente identificado com Genuíno, que naturalmente está me olhando, e eu tirei o óculos justamente para ele me reconhecer, porque a minha cara ninguém esquece, principalmente com aquela cara que eu estava na mata. Depois de vários dias passando fome, sede, sujo, cheio de barba, mas é a mesma cara, é o mesmo olhar. Na hora que eu encarei ele, disse: seu mentiroso, confesse que você não tem mais alternativa. Bom, por que eu descobri que o Genuíno era guerrilheiro? Ele se dizia Geraldo e se dizia morador da área. Claro, elemento na área, suspeito, eu mandei deter. Mesmo algemado e com tudo nas costas, uma mochila pesada, grande, ele fugiu. O Cabo Marra deu 3 tiros de advertência. Ele parou, mas não parou por causa da advertência. Ele parou porque se emaranhou no cipoal, o pessoal foi pegar ele. Então eu perguntei: por que você está fugindo? Nós apenas estamos querendo conversar com você e para você não fugir, vamos ter que algemá-lo. Então, eu sou morador e tal. Então deixei o pessoal especializado em inquirição conversando com o Genuíno, com o Geraldo. O pessoal, inclusive tem um companheiro aqui presente, o Cid, conversou bastante tempo com o Genuíno e veio para mim e disse: comandante, não tem nada não. Tá bom.
Como eu já estava há muito tempo no mato, eu já tinha resolvido intimamente levar o Genuíno preso para Xambioá. Mas não falei que essa era a minha determinação. Peguei a mochila dele, porque eu tinha um elemento da minha equipe que era especialista em falar com o pessoal da área, já falecido, um elemento excepcionalmente bom, que eu rendo minha homenagem a João Pedro do Rego. O João, apelidado por nós, J. Peter, João Pedro, ou Javali Solitário, onde ele esteja, estará escutando. O João Pedro era o homem. Muito obrigado. Não vou beber, não. Obrigado. Era um homem que falava com o matuto, o pessoal da área, porque eu, na minha linguagem de urbana, eu não era entendido, nem entendia o que eles falavam. O Javali veio para mim e disse, ele não tem nada, é morador da área, e falou o resto que ele tinha falado. Eu, como homem de selva, peguei a mochila do Geraldo e comecei a abrir, tirei pullover, rede, tirei um bocado de bagulho da mochila do Geraldo, quando encontrei um tubo de remédio no fundo da mochila. Ao pegar no remédio, naquele tubo, e olhar para o Genuíno, ele estava lívido, pálido. E eu ainda disse, companheiro, fica tranquilo que nós não vamos fazer nada com você. Você é morador da área. E abri o tubo, encontrei material típico de sobrevivência, linha de pesca fina, anzóis, tipicamente material de sobrevivência. Como eu tinha feito no curso e só sabia teoricamente, aquele exemplo prático, num local de difícil acesso da selva amazônica, eu me interessei, e à medida que eu ia puxando aquelas linhas, o Genuíno ficava mais desesperado, aliás, o Geraldo. E quando eu tirei o tubo e que olhei para ele, ele estava branco como papel. E lá no fundo eu vi um papel pautado de caderneta, que todo dono de bodega na área anotava as vendas dele. Cortei uma talisca do meu lado, puxei o papel, estava lá a mensagem do comandante do grupamento B da Gameleira, o Oswaldão, para o comandante do grupo C, o Antônio Dadina. Estava lá a mensagem que o Genuíno transportava para o Antônio Dadina. Era uma mensagem tão curta que ele, como bom escoteiro que era, podia ter decorado, que até hoje, mais de 30 anos passados, eu me lembro do que dizia essa mensagem. Mas eu quero que ele mesmo diga o que é que constava dessa mensagem. Era uma dúzia de palavras, em linguajar militar, de próprio punho do Oswaldão, que era o comandante do grupo B da Gameleira, o grupo mais perigoso da guerrilha, que no desenrolar das lutas, nós constatamos. Foi o grupo que matou o primeiro militar na área. Antes de qualquer pessoa morrer, o grupo do Oswaldão matou o cabo Rosa, Odílio Cruz Rosa. E depois desse Odílio Cruz Rosa ser morto, eles mataram mais 2 sargentos e fizeram muito mal aos militares que nada sabiam de nada até então. Só quem sabia era o pessoal de informações, porque eu era da área de informações, embora eu operasse a paisano.
Então, o Genuíno foi mandado para Xambioá, preso. Aí, a essa altura, ele já deixou de ser detido para ser preso. E falou tudo sobre a área. Quando eu olhei para ele e disse, você não tem mais alternativa porque aqui está a mensagem. Ele disse, eu falo. Eu digo, é bom você falar. Genuíno, olha no meu olho, você está me vendo. Eu te prendi na mata e não toquei num fio de cabelo seu. Não te demos uma facãozada, não te demos uma bolacha. Coisa que eu me arrependo hoje. Um elemento da minha equipe, o Cid, fumador, inveterado, abriu um pacote de cigarro e aproveitou aquele papel branco do verso. Surgiu um toco de lápis que eu não sei de onde. E o João Pedro começou a anotar o que o Genuíno falava fluentemente. Nervoso como ele estava, ele começou a falar. Eu me levantei do chão, fui até o córrego próximo, meio próximo, para beber um pouco d'água. Voltei, o papel estava cheio, toda a composição da guerrilha, nomes, locais, Grupo C, ao sul, Grupo B, da Gameleira, perto de Santa Isabel, e Grupo A, perto de Marabá. Eram os 3 grupos. Efetivo, que eles presumiam completar, 30 homens por grupamento. E mais um grupo militar comandado por Maurício Grabois. Eu peguei aquele papel, ainda comentei para ele, pô, meu amigo, tu é um cara importante desse negócio aí, hein? E mandei o Geraldo para Xambioá. Ele foi recolhido ao xadrez, posteriormente enviado para Brasília. Em seguida, 3, 4 dias, eu não me lembro, veio o veredito da identificação. O guerrilheiro Geraldo é o José Genuíno Neto, presente em frente ao vídeo, olhando para os meus olhos. Eu sempre tive esse olho arregalado, não foi só lá na mata, não. Meu olho sempre foi arregalado, principalmente em combate. Bom, triste notícia veio depois, que o grupo do Genuíno prendeu o filho do Antônio Pereira, aquele senhor humilde, morava nos confins da Picada, de Pará da Lama, a 100 quilômetros de São Geraldo. O filho dele, um garoto de 17 anos, que eu não queria levar como guia, porque eu me lembrei ao olhar do rapaz, o meu filho, da mesma idade. Então eu disse para o João, não quero levar o seu filho, porque eu sabia das implicações, ou já desconfiava. O pobre coitado do rapaz nos seguiu durante uma manhã, de 6 da manhã ou 5 da manhã até meio-dia, quando nós encontramos os 3 aguardando para almoçar. Foi bem, esse rapaz, depois que nós nos retiramos, os amigos, os companheiros do José Genuíno, pegaram o rapaz, esquartejaram. Genuíno, aquele rapaz, foi esquartejado. Toda Xambioá sabe disso. Todos os moradores de Xambioá sabem da vida do pobre coitado do Antônio Pereira, pai do João Pereira. E vocês nunca tiveram
a coragem de pedir pelo menos uma desculpa, de terem esquartejado o rapaz. Cortaram primeiro uma orelha na frente da família, no pátio da casa do Antônio Pereira. Cortaram a segunda orelha, o rapaz urrava de dor. E a mãe desmaiou. Eles continuaram, cortaram os dedos, cortaram as mãos e no final deram a facada que matou o João Pereira. Esse relatório está escrito no CIE, porque foi escrito por mim, e eles não abrem para os historiadores com medo que isso apareça. Pois bem, eles fizeram isso porque o rapaz nos acompanhou durante 6 horas, para servir de exemplo para os outros moradores, para não terem contato com o pessoal do Exército, das Forças Armadas. Foi o crime mais hediondo que eu soube. Nem na guerra da Coreia e Vietnã fizeram isso. Coisa parecida eu só encontrei quando trucidaram o tenente Alberto Mendes Júnior. O tenente se apresentou voluntariamente para substituir 2 companheiros que estavam feridos, e a turma do Lamarca pegou o rapaz, trucidou, castrou e obrigou ele a engolir os órgãos genitais. Então, tenente Alberto Mendes Júnior, foi feito isso. Mas o crime contra o João Pereira foi muito mais grave, muito mais horrendo. E eles sabem disso. Peçam desculpa para o Antônio Pereira, se ele estiver vivo. Tenham a coragem de reconhecer que toda Xambioá sabe disso. Bom, Genuíno preso, identificado, a guerrilha prossegue. Depois de matar o João Pereira, eles mataram o Cabo Rosa, Odílio Cruz Rosa. Depois do Rosa, eles mataram 2 sargentos. Depois dos 2 sargentos, eles atiraram no tenente Álvaro, que deve contar a história. Como eu estou contando a história aqui, Álvaro? Conte a sua história. Na minha versão, o Álvaro deu voz de prisão para um bandido, eles atiraram, o outro que estava do lado ou atrás, atirou nas costas do Álvaro, arrancando-lhe a omoplata. Então, depois desse ferido, houve vários feridos e, finalmente, eu fui ferido e tive que sair da área. Porém, antes, as tropas do Exército saíram da área, vendo que era um movimento mais grave, mais planejado em Cuba, planejado com as mentes que nós todos estamos vendo aí, como é que funciona uma mente de um comunista. O comunista tranquilo, sem arma na mão, tudo bem, é o que ele pensa, a nossa democracia permite isso. Mas aquele que pega em arma tem que ser trucidado. Um homem que entra numa mata para combater em nome de um regime de Fidel Castro, esse cara tem que ser morto. Terminada a Operação Sucuri, que foi uma operação simplesmente de informações, de que se trata, valor do inimigo, onde eles estão, enfim, todos os itens necessários para que fosse elaborada uma ordem de operações para o combate da guerrilha. Isso durou 5, 6 meses. Já tem literatura muito boa a respeito. Tirada
tirado os militares da área, vejam bem, elementos militares descaracterizados, à paisana, foram postos dentro da mata, desarmados, com identidade falsa, ao lado dos bandidos. Qualquer um de nós, de sã consciência, reconhece que esses homens são os heróis. Você me deu uma arma que eu vou lá caçar eles de novo hoje. Mas naquela época, me tirar as armas e me botar na mata, eu não sei não. No ímpeto da juventude, talvez eu fosse. E foi como eles foram. Eles foram no ímpeto da juventude. Eram capitães, tenentes e sargentos. Bom, tirada a Operação Sucuri, nós já sabíamos de que se tratava. Confirmadas todas as informações, ou quase todas, que o Genuíno tinha dado. 3 grupos, comando militar e a chefia em São Paulo, chefiada por João Amazonas, que fugiu da área ao primeiro tiro. Grande valentia. Herói João Amazonas. João Amazonas fugiu da área no primeiro tiro, junto com Elza Monerá. Deixou lá garotos, estudantes e uns fanáticos comunistas, tipo Maurício Grabois, que induziu o filho dele, André Grabois, que é o personagem central, o principal desse evento que eu vou falar agora. Foi o combate contra o grupo militar da guerrilha, comandado por André Grabois. E a esposa dele, a Crimeia, talvez esteja me olhando. Ela diz que foi uma emboscada. Não foi emboscada. Esse grupo militar, como o Exército saiu da área para fazer a operação de informações, a Operação Sucuri, eles cantaram vitória. O Exército é de fritar bolinho. Muito bem, fritamos bolinho. Eu já estava na área e recebi a seguinte ordem: vá à região de São Domingos a pé, porque de viatura não chega lá. Eles destruíram uma ponte na Transamazônica. Eu peguei a minha equipe e fui para São Domingos. Atravessei o rio sem a ponte destruída, atravessei a Val. Cheguei em São Domingos, eles tinham, o quartel estava incendiado. Eles tinham assaltado ao alvorecer daquele dia, se não me engano, 10 de outubro de 73. Eles destruíram e incendiaram o quartel, deixaram todos os oficiais, todos os militares nus, inclusive o tenente comandante do destacamento. Pegaram todo o armamento, toda a munição, todo o fardamento e entraram na mata e deixaram um recado: não ousem nos seguir porque o pau vai quebrar. Felizmente, Crimeia, o seu marido morreu por isso. Pegadas bem nítidas, porque eles estavam carregados de cunhetes de munição. Ainda perguntei: será que nós vamos encontrar um banco? Me levantei, quase que encostei
solte a arma. Ele deu aquele pulo e a arma já estava na minha direção. Acertaram o André. Então, foi destruído o grupo militar da guerrilha. Todos eles foram. Todos eles, que eu não me lembro o nome, mas vou citar alguns. O André Grabois, o pai, Maurício Grabois, tinha mandado ele fazer curso em Cuba. O Calastrone também, o Nunes. E o João trincheirou atrás de uma árvore, de um tronco. Tiroteio, ele saiu correndo, sem arma. Ninguém atirou no João Araguaia, porque ele estava sem arma. Então, o Nunes estava ferido, gravemente ferido. Mal falava, e quando ele falava, o sangue corria pela boca. Mas ele conseguiu dizer a importância do grupo e deu o nome de todos eles. Eu não sei se nome ou codinome, não sei, mas o Zequinha, ele disse, esse é o André Grabois, ou Grabois, não sei. Estava morto. Pois bem, este foi o primeiro combate de valor contra os guerrilheiros. Eles foram desmoralizados. Eles diziam para os soldados não entrarem na mata porque os oficiais não entravam. Ora, o próprio acampamento dos militares era no meio da selva. Então, com esse combate, eles ficaram desmoralizados. Em seguida, veio um incidente no dia 23 de outubro, 10 dias depois. Continuando na perseguição ao bando, nós fomos encontrar pegadas no chão, nítidas, de um grupo numeroso. Esse grupo do Zé Carlos era do grupamento A. Nós fomos encontrar as batidas, depois nós soubemos, era do grupamento B, do Oswaldão. Então, eu já estava a menos de 100 metros desse grupo. O guia já estava saindo para a retaguarda, porque o guia era morador. Ele não tinha nada com a guerra. Ele estava lá auxiliando o exército a pegar os paulistas, como eles chamavam os guerrilheiros. O guia, quando começou a retrair, eu vi que a coisa estava feia. E continuei. Nisso, um dos guerrilheiros retorna. Volta, inesperadamente. E deu de cara comigo. Eu agachado, ele olhando para mim, eu dei a ordem de prisão para ele. Mãos na cabeça. Ele levantou uma mão, eu vi que era uma mulher. Ele levantou uma mão, fazendo sinal para eu ficar olhando na mão, enquanto ela desamarrava o coldre. Eu dei 3 ordens de prisão, ela não obedeceu. Quando eu vi que ela estava desamarrando o coldre, eu ainda dei 3 ordens para ela. Não faça isso. Gritando, porque eu sempre falei alto. Meu tom de voz é esse. Quando ela sacou a arma, eu vi que não tinha jeito, eu atirei. Acertei a perna, ela caiu, mas ela caiu feio. Não caiu, desmoronou. Ela deu um salto como se tivesse recebido uma patada de elefante. Ela caiu uns 3 metros depois, tal o impacto. Eu corri. Ela não estava mais com a arma.
estava nos estertores da dor, chorando e gritando. Eu disse: fica calma que nós vamos te salvar. Olhei a arma, a selva muito cheia de... Não achei a arma. Meu erro, não deixei uma sentinela com ela. Nós éramos poucos, eles eram 20, eu precisava de gente. Continuamos a perseguição do grupo e eles atravessaram o córrego. Eu resolvi voltar, já estava escurecendo. Quando eu me agachei, ela me atirou a queima-roupa. Me deu um tiro na mão, me acertou na face, atravessou o véu palatino e se encaixou atrás da coluna. E eu caí. Outro tiro que ela deu acertou o braço do capitão Curió, que era o subcomandante da minha equipe. O resto da minha equipe revidou, claro. Encerrada a carreira de bandido da Sônia, era o nome da guerrilheira. Fui carregado, armaram um pau com uma rede e eu fiquei na rede e estava sendo transportado na mata. Altas horas da noite, os soldados que estavam me carregando passaram o fuzil para os outros do lado. E o que ia levando 2 fuzis, um fuzil batendo no outro, fazia muito barulho na mata. E era um barulho que se propagava a muito longa distância. Eles armaram uma emboscada, teria sido o fim. Mas aquele companheiro que eu tanto brigava com ele para ele deixar de fumar, nos salvou. Ele que assumiu o comando da equipe, ele pediu para parar, para dar uma pitada. Isso a uns 50 metros da emboscada. Parou e ficou aquele silêncio. Eu fui estendido no chão, dentro da rede, sangrava muito e ainda quase desacordado. Eles viram que nós tínhamos, quer dizer, eles pressentiram, eles acharam que nós tínhamos pressentido a emboscada e aqueles valentes guerrilheiros fugiram. Claro, eles tinham matado todos nós, não tenha dúvida. Nós estávamos completamente sem atenção. Nós estávamos levando, a minha equipe estava levando o comandante da equipe, quase morto, levando para o primeiro local onde a ambulância poderia alcançar. Foi a localidade de São José. Nós pedimos, quer dizer, eles pediram uma ambulância para levar um ferido. Chegado em São José, a ambulância me levou para Bacaba, de Bacaba para Marabá, de Marabá ao Paraçá, me levou para Belém. Belém eu passei uns dias para me restabelecer e ter condições de viajar. Fui levado para Brasília, onde fui operado. A operação se revestia de cuidados especiais, porque, do contrário, eu ficaria paraplégico para o resto da vida. Graças a Deus, as sequelas foram muito menores e hoje eu estou falando para os senhores aqui, com muita honra. Bom, conclusões, é o último item. É muito difícil a gente falar em conclusões. Conclusões de uma luta de 4 anos. Eu vou citar apenas 2 itens dessas minhas conclusões. E me permitam ler, e por isso que eu botei os óculos. Que não há mais necessidade dos bandidos me olharem no fundo do olho, porque inclusive eu estou a qualquer hora à disposição deles. Quem quiser confirmar comigo, já sabe, eu tenho endereço na internet, meu endereço está em todo canto, vai lá.
eu terei muita satisfação em olhar no fundo do olho deles e repetir tudo isso que eu estou dizendo para os senhores. Nada temos a esconder. Então, primeira conclusão, eu tenho muito orgulho de ter participado desta luta, por ter agido positivamente para evitar que os guerrilheiros do PCdoB implantassem no Brasil um regime comunista igual ao de Cuba, com paredão e tudo. E esse risco não acabou. A segunda conclusão. Além de prestar homenagem às bravas esposas dos militares, tanto daquela época como atual, eu quero estender também aos membros da minha valorosa equipe a honra de que estou sendo alvo presentemente. Muito obrigado. Enquanto o Coronel Ulisses é cumprimentado, vamos ouvir a canção Fibra de Heróis. Será executado agora o toque de silêncio em homenagem aos militares mortos na guerrilha do Araguaia.
Concedo a palavra ao deputado Jair Bolsonaro, autor do requerimento. Com a palavra, deputado. Prezado presidente João Caldas, prezado coronel Lício Augusto, em nome de quem eu cumprimento aos integrantes da mesa, a essa ilustre plateia e aos que estão nos ouvindo em casa pela TV Câmara. Lamento a ausência de qualquer representação de integrantes das Forças Armadas. Lamento também a negativa de o Exército em nos conceder a sua banda de música para brilhantar este evento. Isso é um fato ímpar nesta casa. Dizer ao ilustre senhor comandante do Exército, ao qual muito estimo, que a homenagem aqui é para homens não estamos dando medalhas a ministros guerrilheiros ou àqueles que achincalham e debocham de nossas esposas, dizendo que elas deviam trabalhar. Este, senhor comandante, me desculpe, que Vossa Excelência tanto reverencia, são muitos ex-guerrilheiros do Araguaia. São aqueles que não pensarão duas vezes antes de apunhalá-lo pelas costas, ou a submetê-lo a um vexame maior, como fizeram com Vossa Excelência por ocasião da nota retificadora do Vladimir Herzog. Estes homens que estão aqui hoje jamais o abandonarão. Este é o seu exército. E, lamentavelmente, com essas duas ausências, cai por terra a carta que Vossa Excelência há pouco tempo enviou aos militares da reserva. Ao pronunciamento, senhor presidente. Poucos minutos de verdade, pelas mãos do jornalista Roberto Marinho, no texto editorial que acabamos de ouvir pelo deputado Flávio Bolsonaro, vale mais que os 20 anos de mentiras proferidas insistentemente pelos que estão hoje no poder. Vivemos a mais completa inversão de valores. Constantemente são nomeados para cargos de alto escalão do governo camaradas em armas. Estes mesmos que querem desarmar o cidadão de bem. São ex-assaltantes, terroristas, sequestradores e outros tipos de criminosos, que consideram suas atuações legítimas com frágeis justificativas, como, por exemplo, o fato de ser assaltada amante de alguém desonesto. Assaltos a bancos, sequestro de autoridades estrangeiras, extorsões, roubos, execuções estavam entre as atividades preferidas do grupo que dizia lutar por democracia. E quando seus integrantes eram detidos, intitulavam-se presos políticos. Roberto Marinho iniciou seu editorial. Relatou com perspicácia de um grande jornalista as graves ameaças de radicalização ideológica, desordem social, corrupção generalizada e os constantes desrespeitos à lei e à ordem. Qualquer semelhança com o atual governo não é mera coincidência. Quantas vezes ouvimos nessa casa ou lemos em jornais as acusações de José Dirceu e José Genuíno de que na ditadura, segundo eles, existia muita corrupção e nada era apurado porque os militares não deixavam. E no atual governo? Porque não querem apurar, dentre muitos outros, casos como Valdomiro, vampiros da saúde, correios e mensalões. O que o povo deseja, senhor presidente, mais do que a caça aos corruptos, é a identificação dos corruptores, raiz do câncer da democracia. Sem contar com o caso do sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel, que também não se deseja apurar. Seria porque a corrupção em Santo André não poderia ser esclarecida sem atingir o PT? O país está parado no mar de lama vermelha. A primeira vítima do PT, como sempre, foi a verdade. Seus leais escudeiros de mais de 20 anos, os servidores públicos federais, o governo Lula não cumpriu qualquer promessa de palanque. Não reviu seus planos de cargos e carreira e não recompôs seus baixos salários.
e quando, forçado por dispositivo constitucional, os humilhou com pífio reajuste de 0,1%. Que se abram os arquivos do regime militar, mas sem qualquer censura. Admitir que José Dirceu decida o que pode e o que não pode ser levado ao conhecimento público é um deboche. Não adianta o diretor-geral da BIM, Mauro Marcelo, querer desqualificar parte desses arquivos e, desta forma, censurando-o sob o argumento de que tratam da intimidade daqueles que, com atos terroristas, envergonharam o Brasil. Os nomes e o ato dos estupradores também têm que vir a público. Não admitimos o sigilo de nada nesses arquivos. Hoje, os pusilânimes estão no poder. A corrupção é o combustível do seu regime. Quando alguém vai ao açougue é para comprar carne, numa padaria para comprar pão, e no Congresso é para comprar votos e consciências. O mensalão é o símbolo do corruptor. Só quem vota incondicionalmente com este governo está na lista de suspeitos dos atos que atualmente envergonham o povo brasileiro aqui e no exterior. Os direitos humanos são uma das bandeiras da esquerda e não por acaso visam quase que exclusivamente o direito de bandidos, pois, afinal, defendem o que sempre foram durante o regime militar. O Brasil se desenvolveu de 1964 a 1985. Citaremos mais de uma centena de realizações, como, por exemplo, usina hidrelétrica de Itaipu, usina nuclear de Angra dos Reis, ponte Rio-Niterói, e significativos acréscimos de portos, aeroportos, sistemas de telecomunicações, siderúrgicas, sem contar o indiscutível aumento da malha rodoviária nacional, dentre muitas outras obras. E após o governo Figueiredo, quais foram as grandes obras realizadas nesse país? Na verdade, só temos assistido destruições. Nosso patrimônio foi entregue ao capital externo. Em que mãos se encontra Vale do Rio Doce? E as nossas jazidas de petróleo estão passando para quem? Certamente não deve ser para brasileiros. Que ditadura foi esta? Ora tão apregoada pela esquerda, em cujo 31 de março de 1964 nem um tiro foi disparado? Onde estão os paredões, símbolos de qualquer regime de exceção? Em Cuba, país de refúgio de atuais ilustres governistas, foram fuzilados, entre pensadores, jornalistas e oposicionistas de Fidel Castro, mais de 70 mil pessoas. Quantos foram fuzilados no Brasil? Vamos dar um basta às mentiras dos que nos acusam injustamente. Eles não podem querer esconder o seu passado de terroristas e marginais da pior espécie, como se fossem perseguidos políticos num país onde o povo ordeiro sempre gozou de total liberdade. Nós, brasileiros, repugnamos qualquer ditadura, assim como não aceitamos governo fraco ou amaziado com a corrupção. Precisamos urgentemente de um presidente com autoridade e responsabilidade na condução dos destinos do nosso país. As pessoas de bem se veem atualmente ameaçadas, até mesmo em sua integridade física, com a aproximação de referendo para desarmá-las. Os vagabundos são gratos a todos aqueles que fazem campanha pelo desarmamento. Os ladrões de carga, traficantes, assaltantes, sequestradores e marginais de toda a horda agradecem a este governo já que suas vítimas serão transformadas em verdadeiros cordeiros e o desarmamento não retira uma só garrucha nas mãos desses marginais que, aliás, nem usam armas de uso permitido. O MST agradece ao governo o Estatuto do Desarmamento, que lhes facilitará futuras invasões de terras. O MS-Teto também rende suas homenagens ao ministro da Justiça pelo incentivo a invasões de prédios. Os movimentos do sem isto ou sem aquilo acabarão tomando conta do que julgar que for de sua propriedade. Afinal, propriedade particular existe no dicionário cubano ou dos comunistas? A retaliação imposta aos integrantes das Forças Armadas não pode passar desapercebida pelos brasileiros. Estes, antes mesmo do Estatuto, já foram desarmados. Os militares assistem o seu chefe supremo, Luiz Inácio Lula da Silva,
não cumprir com a sua promessa de recomposição salarial para o primeiro trimestre deste ano. Um sargento que mente não é promovido ao oficialato. Um coronel mentiroso não atinge o generalato. Mas o chefe supremo das Forças Armadas, sem palavra, ainda fala em reeleição. Um recruta das Forças Armadas, geralmente filho desempregado, de humilde trabalhador ou ainda de pai não declarado, além de sequer ter alimentação continuada, percebe mensalmente, a título de remuneração, brutos R$ 168. As autoridades constituídas não podem continuar se prevalecendo da disciplina dos militares para subjugá-los. Não há vergonha maior para qualquer militar de fibra do que assistir suas esposas irem às ruas reivindicar o cumprimento da palavra por parte do mandatário maior do seu país. A carreira militar, costumo dizer, tem tantos privilégios que nela não encontramos um só filho de ministro, senador, deputado, prefeito, governador, desembargador, juiz ou empresário. As evasões de oficiais e praças das Forças Armadas nos últimos 5 anos são assustadoras. Lamentavelmente, 679 oficiais e mais de 1.000 subtenentes e sargentos, mão de obra altamente qualificada, foram buscar dignidade e respeito para suas famílias na iniciativa privada ou em concursos públicos. Dados do próprio Ministério de Orçamento e Gestão comprovam que os militares ganham de 3 a 4 vezes menos do que os integrantes das demais carreiras típicas de Estado. Este governo não respeita ninguém em nosso país. Os militares não podem dever obediência cega a um cego de princípios. Chegamos ao absurdo de buscarmos, via CPI, a aplicação dos valores subtraídos dos militares para tratamento de sua saúde. Os recursos do Fundo de Saúde, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão sendo contingenciados na ordem de 75%. Buscamos, há anos, a criação de fundações de saúde específica para cada força. Contudo, o governo não quer abrir mão dessa receita fácil, mesmo que ela represente o sofrimento e a morte de centenas de militares da ativa, inativos, de pensionistas e de seus dependentes. Uma lei de remuneração, ainda em forma de medida provisória, completa nesta data 4 anos e 6 meses sem ser votada. Com 822 emendas, merece citação no livro dos recordes. Os presidentes Severino Cavalcante e Renan Calheiros já sinalizaram que estão prontos para colocar em votação a MP 2215, desde que o Ministério da Defesa assim o queira. Parece que o nosso querido ministro está com a sua data de validade vencida. Entendo que, a exemplo dos funcionários da Rede Ferroviária Federal, que por 2 semanas trabalharam nessa casa para a rejeição das MPs que extinguiam aquela empresa, os militares da ativa deveriam ter comportamento idêntico, buscando o Congresso para a rejeição da MP da Lei de Remuneração dos Militares. Ou, no mínimo, obtivessem a justa transição para todos os direitos que lhes foram subtraídos de forma covarde. O que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica escreveram nas páginas da nossa história só nos orgulha. Quanto ao presente, no entanto, nos causa muita apreensão, dado a passividade das autoridades militares e pela completa incapacidade de cumprir com o seu papel constitucional. Seu desaparelhamento, beirando ao sucateamento, aliado à desmotivação de seus integrantes, além de interessar o atual governo revanchista, atende aos interesses de países do primeiro mundo que, há muito, se articulam pela internacionalização da rica e cobiçada Amazônia. Aos amigos das Forças Armadas e das Polícias Militares, na pessoa do coronel Lício Maciel, que bravamente lutaram no Araguaia, nosso reconhecimento e agradecimento. Aos militares que morreram, nossa homenagem. Os senhores, a exemplo dos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, combateram o bom combate. Na Itália, livraram o mundo do nazifascismo. No Araguaia, livraram o Brasil do comunismo. A Colômbia não soube combater seus guerrilheiros e hoje tem em seu território os narcotraficantes e terroristas da Farc. Coronel Lício, hoje devemos ao senhor
e aos combatentes do Araguaia o fato de não termos no coração do país uma Forças Armadas Revolucionárias Brasileiras. O seu exemplo e o dos seus companheiros combatentes do Araguaia certamente arrastarão os verdadeiros patriotas de hoje para, mais uma vez, impedir que se implante no Brasil, pelo golpismo, uma ditadura sangrenta. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Elimar Maximiano Damasceno. Senhor presidente, nobres, honrados e admirados membros componentes da mesa, senhoras e senhores deputados, demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores. Os militares que morreram na luta contra os guerrilheiros do Araguaia, em nome do Estado brasileiro, até hoje não haviam sido aqui homenageados. Chegou a hora, em nome do PRONA e de nosso líder, Dr. Enéas, felicitamos o ínclito deputado Jair Bolsonaro pela feliz iniciativa. A anistia ampla, geral e restrita de iniciativa do presidente João Figueiredo, promulgada em 1979, igualou os dois lados da luta entre brasileiros no período do regime militar. A mídia e os falsos historiadores resolveram tornar heróis os que seguiam as ordens emanadas de Moscou e vilões os patriotas que obedeciam ao Estado brasileiro. O fato é que os representantes da esquerda festiva foram premiados, muitas vezes maiores do que as indenizações pagas às famílias dos militares que tombaram em defesa da pátria. É até duvidoso o merecimento de muitas dessas indenizações milionárias recebidas por parlamentares desta casa. No entanto, os militares que lutaram na mesma guerra fratricida e que sofreram os mesmos traumas físicos e psicológicos foram relegados a se contentar com seus parcos soldos. A mesma falta de paralelismo abateu sobre as famílias dos soldados mortos em combate. Ora, os recrutas alistados por conta do serviço militar obrigatório estavam conscritos àquela guerra e não voluntariamente, como os guerrilheiros. Além do mais, a anistia, que significa esquecimento, nos convida a olvidar as diferenças de mérito entre os dois lados da luta. Sendo assim, são muitos os dispostos a defender o pedido dos militares ou de suas famílias por compensações semelhantes às oferecidas aos terroristas. Tais compensações seriam a única forma de homenagear de forma concreta os caídos na luta. Essa opinião é tão disseminada que deveria dispensar a citação da opinião de autoridades. No entanto, frente à cegueira seletiva do atual governo, citamos pelo menos 3 opiniões de peso. A primeira vem do presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, Edísio Simões Souto, para quem o Estado já deveria ter tomado a iniciativa de indenizar os ex-recrutas que atuaram no combate da guerrilha do Araguaia. Uma segunda autoridade a defender os militares é o ex-presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça, João Pinot. Segundo ele, os ex-recrutas teriam direito à indenização, embora não reconheça tal direito para os oficiais. Seu argumento vê os recrutas tão vitimizados pela violência quanto os guerrilheiros ou os moradores. Os oficiais, por outro lado, por terem agido em postos de comando, não poderiam valer-se da indenização. Ora, se esse raciocínio é o raciocínio a ser seguido, os chefes da guerrilha também não deveriam ter direito à indenização.
O terceiro e último advogado que citamos é o notável jurista Ives Ganda da Silva Martins. Sua tese é a de que os militares participantes do combate à guerrilha são merecedores das mesmas vantagens, direcionadas aos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. O Diário do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados registra, na página 2140, de 21 de abril de 1983, parte do pronunciamento do ex-deputado Sebastião Curió, relatando que José Genuíno, ex-guerrilheiro, transformado hoje em neoliberal, prestou relevante serviço ao Brasil ao entregar seus compatriotas de luta. Se ex-guerrilheiros têm o direito à indenização, os militares que estavam nas trincheiras adversárias também o têm. Esse, em resumo, é o espírito da lei da anistia e é o que deve valer para que o país não fique refém de governante de plantão. Viremos de uma vez por todas essa página de nossa história, com a compensação dos danos sofridos pelos recrutas. Só assim estaremos homenageando concretamente os que tombaram em nome do Brasil. Só assim obteremos o paralelismo almejado pela lei de anistia no longínquo ano de 1979. Este é o desejo de toda a família militar, em especial ao grupo Terrorismo Nunca Mais, Ternuma, a quem rendemos nossas homenagens. Temos certeza... Obrigado. Temos certeza de que todo o ouro do Brasil não será suficiente para erguer uma estátua digna para homenagear os verdadeiros heróis da nossa pátria, como Mário Cosel Filho, que por iniciativa do Prona será homenageado com a inclusão de seu nome no livro dos heróis da pátria. O compromisso do Prona, em nome do nosso líder, Dr. Enéas Carneiro, é o de perpetuar a glória aos heróis que tombaram em defesa do país. Encerramos, senhor presidente, relembrando o poema de Guerra Peixe, hoje uma linda canção militar que ouvimos anteriormente, Fibra de Herói. Se a pátria querida for envolvida pelo perigo, na paz ou na guerra, defende a terra contra o inimigo, com ânimo forte, se for preciso, enfrentando a morte. A fronta se lava com fibra de herói, de gente brava, bandeira do Brasil, ninguém te manchará. Teu povo varonil, isso não consentirá. Bandeira idolatrada, altiva a tremular, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar. Pelo bem do Brasil, terrorismo nunca mais. Senhor presidente, eu gostaria de dizer ao deputado Gilson Bolsonaro que nós estamos com um projeto que será entregue essa semana, que insere o nome do militar Mário Cosel Filho no livro dos heróis da pátria, que se encontra no Panteão da Liberdade e da Democracia. Muito obrigado. Senhor presidente, antes do encerramento, eu queria agradecer o quadro de funcionários dessa casa, a pessoa do Dr. Mozart, que tecnicamente propiciaram ir a bom termo esta sessão. E também convidar os presentes, os que nos assistem na TV Câmara, a participar no próximo domingo agora, no Eixo Norte, de uma marcha cívica, que iniciará às 9 da manhã. O convite é extensivo a civis e militares. Afinal de contas, Forças Armadas e povo sempre estiveram unidos. Meus parabéns a todos, parabéns ao Coronel Lício. E a luta continua, meu coronel. Felicidades. A mesa agradece a presença de todos e está encerrada a solenidade. Bom.